Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que continua em atividades pela categoria Sub-17 e está disputando o gauchão dessa categoria. E jogando no sábado à tarde contra a equipe do Osoriense, foi derrotado pelo placar de 2-0. A equipe ainda não conseguiu vencer nenhuma partida ainda no estadual. Claro que teve alguns problemas lá no início da preparação. Apenas agora o Fábio Tuchei e também o técnico Cristiano Fronza estão conseguindo implantar seu sistema de trabalho. Nós sabemos que o objetivo do clube esportivo não é vencer partidas. Claro que seria muito bom isso, mas o principal objetivo é revelar atletas que possam disputar, quem sabe, a copinha no segundo semestre, onde o esportivo está tentando buscar empresários que venham ajudar o clube para poder disputar essa competição, e ainda a divisão de acesso do ano que vem, onde o esportivo busca aí a volta à elite do futebol gaúcho. Falando em divisão de acesso, mesmo com a eliminação do esportivo, é claro, né? Estamos em plenas atividades, em pleno andamento, e nesse final de semana aconteceu a 4ª rodada dessa divisão de acesso. Vamos conferir como foram os resultados. No grupo A, as duas partidas terminaram em 0-0, Santo Ângelo contra São Luís e Glória contra o Brasil de Farroupilha. E no grupo B, o Inter de Santa Maria ficou no empate em 2-2 com o Rio Grandense e o Guarani de Venâncio Aires fez um baita resultado, venceu a equipe do Pelotas jogando fora de casa pelo placar de 1-0, credenciando aí cada vez mais a equipe do Guarani a ser uma equipe que possa ficar no quadrangular final e quem sabe aí voltar a disputar o gauchão da primeira divisão. Pelo Farrapos, jogando no sábado à tarde contra a equipe do Brumers, venceu pelo placar de 53-13. O Brumers é o lanterna dessa competição, o Farrapos não teve maiores dificuldades para vencer essa partida e lembramos que o Farrapos já foi campeão do primeiro turno. Se for campeão novamente do segundo turno, se sagra-se hexacampeão por antecipação. Se não vencer o segundo turno, teremos a final do gauchão aí entre Farrapos e o campeão do segundo turno. Mas ficamos na torcida que o Farrapos possa atropelar os seus adversários, sagra-se hexacampeão por antecipação e se prepare para o Super 8, o Campeonato Brasileiro de Rugby, né? Nesse ano, que possamos ter outros resultados, pelo menos o Farrapos jogando uma semifinal dessa competição. Pelo BGF, jogando na sexta-feira à noite aqui em Bento Gonçalves contra a equipe da SAF, venceu pelo placar de 3-1, com 2 gols de Silon e 1 de Fernandinho. A equipe manteve o 100% de aproveitamento dentro de Bento Gonçalves. A equipe comandada pelo técnico Vanner Flores mostrou superioridade a todo momento e hoje é a 3ª colocada na competição, na frente até de equipes da Liga que jogam a Liga Nacional, e mostrando aí que esse ano o BGF vem forte. Quem sabe aí possamos mais uma vez disputar e ficar entre os 4 melhores equipes do estadual. E outro detalhe, né, que muitas pessoas falam que o BGF tem o sonho, né, de jogar uma Liga Nacional. O que dificulta ainda mais a participação é uma estrutura física, vamos dizer assim, um ginásio que tenha capacidade de público, de estrutura e também uma quadra com as dimensões de 20x40, que é o necessário para a disputa da Liga Nacional. Mas o sonho ainda fica em atividade, né, no alerta que o poder público, as empresas ou sei lá, quem possa ajudar a construir um ginásio, tanto que o BGF, o Bento Vôlei possa utilizar e aí o BGF disputar uma Liga Nacional. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, vamos começar falando da Copa Amizade, que no sábado à tarde definiu as suas 8 melhores equipes que agora disputarão as quartas de finais em jogo único. Nós estivemos lá no campo do 8 da Graciema. No primeiro jogo, a equipe do Real Madruga perdeu novamente para o Mônaco por 3-2 e o Mônaco avançou para as quartas de finais. E no segundo jogo, a equipe do Cruzeirinho e a equipe do 8 fizeram um ótimo jogo. A equipe do 8 havia vencido na casa do Cruzeirinho pelo placar de 2-0, e no jogo da volta, no jogo de sábado, o Cruzeirinho venceu por 1-0 e a decisão foi para os pênaltis. Aí o Cruzeirinho levou a melhor, Zanotto e Felipe Possamay desperdiçaram as cobranças pelo lado do 8 de Graciema e todos converteram pelo lado do Cruzeirinho, e o placar foi 4-2 e a vaga garantida pela equipe do Cruzeirinho.
Mas além desses dois confrontos, vamos conferir como foram os jogos das oitavas e finais jogos da volta. Capivarão, Hakuna também 1, Bola nas Costas 2, União também 2. O Colorado também reverteu, venceu por 2-0 Missioneiros e nos pênaltis 4-1, avançando a equipe do Colorado. E o jogo que tinha dado empate nos jogos de ida, novamente empate, Fronteira contra Doppelgafá do 0-0 e nos pênaltis o Fronteira venceu por 4-2. O Atecubanos do Tandera, empate em 2-2, avança a equipe do Atecubanos e o Supremo reverteu a vantagem contra a equipe do Edmais, vencendo por 2-0 no tempo normal e 3-2 nos pênaltis. Como já falei lá na Graciema, Real Madruga 2, Mônaco 3, Cruzeirinho 1, 8 da Graciema 0 no tempo normal e nos pênaltis 4-2 para a equipe do Cruzeirinho. Com isso, vamos conferir como ficaram os confrontos das quartas de finais ainda sem local definido. União contra a equipe do Mônaco, Supremo contra o Capivara, Fronteira contra o Colorado e Atecubanos contra a equipe do Cruzeirinho. O fato lamentável desse final de semana da Copa Amizade aconteceu lá no campo do São Pedro. Depois, durante toda a semana passada, a Secretaria trocar de campos, de locais, até na quinta-feira, o campo do São Pedro estava confirmado que ia ter uma rodada da Copa Amizade no sábado à tarde. E no sábado pela manhã, toda a comunidade, Sandro Morandi, Mauro Morandi, tiveram a disponibilidade de ir até o campo, cortar a grama, pintar todo o gramado, deixar em plenas condições para a prática esportiva, e às 13h15 foram avisados que não teria rodada da Copa Amizade lá no gramado. Aí ficou a indignação por parte da comunidade de São Pedro, porque na quinta-feira já podiam ter avisado que não teria rodada, e eles não teriam todo esse trabalho desperdiçado, porque sabemos que agora não adianta, a grama cresce, a pintura do gramado sai, então trabalho feito por nada, mas aí fica aí nossos parabéns, e deixaram em plenas condições. Vocês possam ver aí na foto que o Sandro Morandi postou nas redes sociais, teria em plenas condições da prática esportiva. Pelo Distrital de Futsal, na sexta-feira à noite aconteceu a abertura dessa competição, um jogo de cada categoria. Pelo feminino, a equipe da Paulina venceu por 12-0 o Veríssimo de Matos. Nos veteranos, o time da casa, o time da Busa, perdeu por 2-1 pela equipe da Olólia. E no masculino livre, a equipe do São Valentim venceu pelo placar de 5-2 a equipe do 15 da Graciema. E agora, essa competição dá uma pausa nos veteranos e também no feminino, voltando a ser disputada apenas no mês que vem. Já o masculino livre acontece normalmente na próxima sexta-feira, agora em 2 ginásios, são 12 equipes divididas num grupo só e todos jogam contra todos na primeira fase do Distrital do Futsal na categoria masculino livre. E ontem, pela Libertadores do Nordeste, aconteceu os jogos de ida das quartas de finais. A equipe que representa Bento Gonçalves nessa competição, a equipe do Barracão, foi até Fagundes Varela enfrentar a equipe do Botafogo e empatou pelo placar de 2-2. A equipe do Botafogo saiu na frente numa falha defensiva do Barracão. Logo em seguida, Giba desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas aí, ainda no primeiro tempo, Alan fez 2 gols e virou a partida 2-1 para a equipe do Barracão. No segundo tempo, a equipe do Botafogo veio para cima, conseguiu um empate em 2-2. Ótimo resultado para a equipe do Barracão, jogando fora de casa. Agora uma vitória simples, próximo domingo no estádio da Ilha Verde, garante a equipe na próxima fase. Tu vê um resultado, não é um ruim resultado aqui, Tipo, jogamos fora de casa, tive a felicidade de fazer os 2 gols, mas agora o nosso time tem que procurar sair com a vitória lá do Barracão, Nós tivemos a oportunidade, pecamos em algumas, tivemos um pênalti, nós não fizemos, Mas o empate para nós, fora de casa, não é um ruim resultado, agora vamos procurar fazer o nosso resultado lá. O que chamou muito a atenção para todos que estavam lá acompanhando a partida foi a arbitragem. Distribuindo cartões amarelos para todo mundo, deixou de expulsar um jogador da equipe do Barracão, depois expulsou o Giba sem motivo nenhum. Olha, fazia tempo que eu não vi uma arbitragem tão confusa como eu vi ontem à tarde lá em Fagundes Varela. Mas, além desse confronto entre o Barracão e a equipe do Botafogo, vamos conferir como foram os resultados dos jogos de ida da Libertadores. Independente 2, Ferroviário 1, Botafogo 2, Barracão também 2, Paranaguá 2, Aliança 1 e o Rosário, a única equipe que venceu fora de casa, venceu o Linha Brasil pelo placar de 2-1. Próximo domingo, os jogos da volta. Nessa competição tem saldo de gol,
A equipe que empatou joga por uma vitória simples. Quem perdeu, se vencer, a decisão vai para a prorrogação. Se persistir o empate, a decisão vai para as penalidades máximas. Para encerrar, vamos falar do estadual de Muay Thai, que aconteceu aqui em Bento Gonçalves durante todo o dia, né? Começou por volta das 10 horas da manhã e acabou próximas 21 horas, né? Às 9 horas da noite, durante todo o dia. 13 ringues, muitas lutas. Parabéns, né, ao Grilo, aqui da Garra Team, campeão da classe A, mais uma vez mostrando toda a superioridade. Mas no decorrer dessa semana vão trazer aí as informações de todos os campeões, campeão por equipe, destaque individual, que quero deixar aqui parabéns para o Eduardo Veríssimo, que fez mais uma vez, organizou um evento aqui em Bento Gonçalves de enorme sucesso, que aconteceu esse evento lá no ginásio municipal. Tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na quarta-feira repercutindo essa semana e quem sabe com informações ainda mais fortes do Clube Esportivo. Então, boa semana a todos e até quarta-feira.